Somos os jovens cristãos que ao bom Jesus escolhemos e por ele seguiremos, combatendo o comodismo, tendo o Evangelho na mão, no coração a verdade, cheio de fraternidade, divina no Espiritismo, juventude cristã de Jesus. Nossa fé simboliza harmonia, nossa vida é um rastilho de luz, dessa luz que produz energia, juventude cristã de Jesus. Nossa fé simboliza harmonia, nossa vida é um rastilho de luz, dessa luz que traduz energia. Protege-nos, Mestre amado, contra os males da incerteza, que sintamos a grandeza sublime de teu amor, que a nossa vida na terra seja grande e indumentária da existência milenária, servindo ao Consolador, juventude cristã de Jesus. Nossa fé simboliza harmonia, nossa vida é um rastilho de luz, dessa luz que traduz energia, juventude cristã de Jesus. Nossa fé simboliza harmonia, nossa vida é um rastilho de luz, dessa luz que traduz energia. Ó meu Cordeiro querido, te imploramos proteção, para sem vacilação, testemunha nossa fé, que o teu Evangelho de luz ilumina nossa mente, que sejamos teus somente, meu Jesus de Nazaré, juventude cristã de Jesus. Nossa fé simboliza harmonia, nossa vida é um rastilho de luz, dessa luz que traduz energia, juventude cristã de Jesus. Nossa fé simboliza harmonia, nossa vida é um rastilho de luz, dessa luz que traduz energia. Prezadas irmãs, prezados irmãos, queridos companheiros do ideal espírita, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. A maioria de nós, com raras exceções, trazemos no íntimo uma sensação de desconforto, de mal-estar, de inveja. Muitos gostaríamos de ter a capacidade musical
de um grande concertista na área do violino, de um instrumento de sopro ou de qualquer outra expressão musical. Outros invejamos o canto, a voz deste ou daquela cantora, na expressão de transmitir através da palavra cantada as realidades deste ou daquele tema. Outros invejamos a capacidade de oratória dos grandes tribunos, dos grandes oradores, já que o maior medo do ser humano na terra é falar em público. Invejamos, gostaríamos de ter o corpo da atriz X, gostaríamos de ter o corpo do ator Y, gostaríamos de ter o cabelo da criatura A, gostaríamos de ter a fortuna da criatura B. O que levou o poeta Vicente de Carvalho a dizer que a felicidade é um pomo que sempre pomos onde não estamos e sempre estamos onde não a pomos. Quem nasceu em New York, Astolfo Dutra City, dá para ser feliz? Eu queria ter nascido em Belo Horizonte. Quem nasceu em Belo Horizonte, a capital mineira, pergunta para si mesmo: dá para ser feliz? Eu queria ter nascido em São Paulo. Quem nasceu em São Paulo, dá para ser feliz nascer no Brasil? Eu queria ter nascido em Londres, em Hong Kong, em Paris, em outro lugar. E quem nasceu em Paris, Hong Kong, Londres, ou seja, onde for, diz assim: eu daria tudo para nascer numa cidadezinha pequena, onde a gente passasse na rua e dissesse: oi, seu José, oi, dona Maria, filho de fulano, neto de Beltrano. Por isso, precisamos fazer uma validação das nossas crenças, dos nossos valores. O que trouxe cada um dos senhores e senhoras nesta noite a esta casa? Crença na imortalidade da alma. Eu não sou, eu sou um artista. Eu não sou um corpo tendo uma experiência espiritual. Eu sou um espírito falando através de uma biologia, de uma máquina com evolução de milhares e milhões de anos, vendo, ouvindo, movendo, criando, produzindo, onde quer que eu esteja. Durante 26 anos, eu tive um programa de rádio em Juiz de Fora, na Rádio Solar FM, onde eu respondia perguntas dos ouvintes, e das 11h30 ao meio-dia, perguntas sobre saúde, fitoterapia, orientações alimentares e etc. Eu estava numa estação transmissora. Os juiz-foranos que me acompanhavam pelo rádio, no carro, na residência, onde quer que estivessem, estavam numa estação receptora. Dentro do estúdio, só transmissão. No rádio, na sua casa ou no carro, só recepção. Mas você, eu, cada um de nós, somos 24 HD, 24 horas dias, 7 dias por semana, o que somam 168 horas. Somos uma estação transceptora. Aqui neste exato momento, eu estou transmitindo. O que eu estou falando está sendo registrado por 2 equipamentos, um celular e um tablet. Se tudo funcionar bem, vai para a internet depois. E eu estou recebendo as energias de vocês. Da mesma forma que eu estou transmitindo, eu estou absorvendo.
E cada um de vocês, prestando atenção, estão recebendo a minha palavra e perguntando para si mesmo, aqui dentro no tico e no teco: será que é isso mesmo? Gostei, não gostei, tá assim, tá assado. 24 horas dia. Aquela jovem americana, que a sua época, no princípio do século passado, aos 13 anos, foi convidada por uma grande voz da igreja gospel a viajar com ela, porque aos 13 anos já apresentava um talento extraordinário. E quando visitaram diversos estados da Norte América, levando a palavra de Jesus através do canto, nas igrejas, aqui no Brasil, precipitadamente e erroneamente chamada de evangélicas, lá igrejas protestantes nas suas várias subdivisões. Por que no Brasil errônea e precipitadamente chamada evangélicas? Porque o catolicismo é evangélico, baseia-se no evangelho de Jesus. A doutrina espírita, eu estava num clube em Juiz de Fora, do qual sou sócio, e uma roda de amigos batendo papo, e um deles pergunta para mim, assuntos de todas as maneiras: Falcone, você que entende dessas coisas, tem Jesus no Espiritismo? E eu olhei para ele e respondi: a sua pergunta é pertinente. E havia em torno da mesa mais uns 2 ou 3 espíritas, cerca de 10 homens conversando, batendo papo. E eu tenho uma resposta para você na ponta da língua. Aí ele levantou a sobrancelha e disse: tem ou não tem? Eu digo: não tem Jesus na doutrina espírita. Os outros 2 companheiros já começaram a se mexer na cadeira, incomodados com a minha fala. Eu disse: calma. Sabe por que não tem Jesus na doutrina espírita? Porque o Espiritismo é Jesus que retorna. Conforme está em João capítulo 14, versículo 21 a 26, Simão pergunta, quando Jesus diz: é necessário que o cordeiro desça a Jerusalém e seja sacrificado. Simão diz: como? Mestre, nos deixará órfãos? E ele disse: não, eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade, e ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo, e vos falará sobre coisas que eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Vamos analisar essa palavra suportar. Antes da fraudemia, que vocês chamam de pandemia, porque 10% de tudo que você ouviu é verdade. Que o vírus existe é verdade. Eu vi em Juiz de Fora donos de hospitais desencarnarem, diretores de planos de saúde desencarnarem, mas apenas 10% de tudo que se falou é verdade. 90% é fraude, que não dá tempo nem é momento de abordarmos nisso. Mas quem quiser saber, me manda uma mensagem que eu explico melhormente. Muito bem, antes da fraudemia, Alice, minha filha, então com 7 anos para 8 anos, chegou em casa com a pasta debaixo do braço, um embornal, uma sacola de lado com a flauta doce dentro, e chegou para mim e virou e disse assim: pai, o senhor sabe quem é Beethoven? E eu arregalei um olho, porque quando eu converso com criança, eu procuro conversar numa faixa que ele entenda o que eu estou falando. E disse para ela: Beethoven, eu acho que eu já vi esse nome. Ela colocou a mãozinha na cintura e me disse: como é que o senhor que diz que é músico e maestro nunca ouviu falar em Beethoven? Eu disse: é mesmo. Pois é, pai, eu aprendi uma música de Beethoven. Aí eu arregalei mais o olho e disse: é mesmo? Vou tocar para você. Montamos a estante, ela colocou a partitura musical com pauta, notas e cifra. Tomou a postura e começou a tocar. Si, do, ré, do, si, lá, sol, lá, si, lá,
si, do, re, do, si, lá, sol, lá, si, sol, lá. E solfejou um trecho da... Quem sabe onde está esse trecho? Nona Sinfonia de Beethoven. Eu dei um grito, abracei ela, pulamos juntos e foi aquela farra. Promovam as suas crianças. Quando a criança falar ou fizer alguma coisa inconveniente, chama atenção e fala, não, isso não. Mas quando fizer alguma coisa, um rabisco, porque a criança começa fingindo, tentando fazer algo. Ela rabiscava o papel e dizia, pai, toma. Eu dizia, que lindo, o que está escrito aqui, minha filha? Pai, eu te amo. Era um monte de rabisco, era rabiscografia. Mas com o tempo ela foi aprendendo. O Aloysio vai lá em casa, olha as paredes e fala assim, é por isso que eu não tenho filhos. Por quê? É papel da Alice para tudo quanto é lado. Pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo, pai, eu te amo. Que bom! Vamos esperar os hormônios na adolescência para ver o que vai dar. Mas onde que eu estava mesmo? Na jovem cantora americana. E aí, eu pergunto para vocês, se eu apresentar para a Alice uma partitura do hino nacional brasileiro, ela consegue tocar? Sol, sol, fá, sol, dó, dó, si, dó, mi, ré, mi, sol, dó. Sol, sol, dó, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi, dó, ré. Ela não suporta aquilo. É muita areia para o caminhãozinho dela. Então, aquela jovem, Belle House, viajava junto com a sua mentora. E as duas cantavam. E a mentora, a cantora que já era de meia idade, ia orientando ela e cada vez a voz dela se abria mais. As notas eram mais longas, fermatas e fermatas. A voz rodava pelas igrejas. E ela foi se tomando de uma sensação de bem-estar, porque igual o coral nessa noite, após cada execução era aplaudida. As duas faziam duetos. E ela sentia que cada cidade, cada igreja, naqueles ambientes fechados, as pessoas iam às lágrimas quando a mentora dela cantava. E aplaudiam quando ela cantava. Mas ela não conseguia fazer ninguém chorar. Ela não conseguia mexer com as pessoas no campo da emoção. Mexia no campo da musicalidade, mas não mexia no campo do sentimento. E ela começou a sentir um certo desconforto. Até que numa das cidades lá pelo Kansas, o estado de Kansas, encontraram com uma lavradora, mais ou menos na idade de Belle House, com duas tranças, toda bonitinha, cheia de sardas, que cantava igual a ela. E ela começou a perceber que a menina cantava melhor do que ela. E logo veio a onda do ciúme, do desconforto, da insatisfação que eu disse no princípio da nossa fala. E ela começou a ficar com receio, com medo de ser preterida pela sua benfeitora, pela sua orientadora e de ela adotar agora a camponesa com as duas trancinhas. E nos bastidores, um dia ela não aguentou e desabafou. E disse para a mentora dela, que era Hala Jackson. E disse para ela assim, eu estou muito preocupada. Por quê, minha filha? Porque essa menina canta melhor do que eu. Não, ela canta também com arte, com beleza. Mas por que começar a competir que canta melhor ou pior? Ela tem uma excelente voz, você tem uma excelente voz, eu tenho uma excelente voz. Mas eu sinto que ela pode avançar mais do que eu. Como proceder? Abrir o coração. Que bom que ela falou. Quando a boca fala, o corpo sara.
Por isso é que as pessoas procuram a orientação psicológica. Por isso é que as pessoas procuram o atendimento fraterno no centro espírita. Mas a orientadora disse a ela o seguinte, com a sua experiência de uma mulher de muitos anos bem vividos a serviço de Jesus, disse para ela: você precisa prestar atenção que nós cantamos não para a nossa projeção pessoal, nós cantamos para servir a Deus, nós cantamos para servir a Jesus. A nossa voz precisa de ser um instrumento do bem, a nossa voz precisa de ser um instrumento do amor. A nossa mensagem precisa e deve induzir as pessoas a comportamentos melhores. E Deus chama a cada um dos obreiros de cada congregação que nós frequentamos, como chamou a mim, como chama você, como chama a jovem camponesa, para fazermos o melhor ao nosso alcance. Tome consciência, minha filha, de que você não é a única a ser chamada por Jesus. E ela vai dizer: a partir daquele momento, a minha mente desanuviou, o meu coração ficou mais leve, e a minha voz se tornou mais canora. E com o tempo, eu fui desenvolvendo a habilidade de tocar as pessoas não apenas com a minha bela voz, não apenas de cantar, mas acima de tudo de encantar. Cada uma das pessoas do coral na noite de hoje, sob o comando do nosso companheiro, cada um procurou fazer o melhor possível ao seu alcance. Não são cantores profissionais, mas demonstraram a profissão de fé, a coragem de vir à frente. Fernando Valentim de Andrade me levou aos 13 para os 14 anos para a fazenda Paraopeba. A mediunidade eclodiu muito cedo e eu comecei a frequentar as reuniões mediúnicas sob o comando de seu Astolfo Olegário nessa sala aqui ao lado, aqui mesmo, era aqui atrás, tinha uma parede aqui na frente. Mas seu Astolfo começou a ficar preocupado com o volume de informações e o fluxo de recursos mediúnicos que começaram a vir à tona, e recomendou uma pausa, um stop, para que eu pudesse estudar mais doutrina espírita e depois voltar à reunião mediúnica. Mas a coisa tomou uma proporção tal, eu segui a orientação dele, que eu comecei a andar pela rua e já não sabia mais quem era encarnado, quem era desencarnado. Aí já estávamos no ginásio, tocava o sino para a merenda, e eu saía da sala, junto com a turma, e no meio do caminho, naquele corredor do ginásio, alguém me parava e fazia uma pergunta, e eu delicadamente, educadamente, parava para responder. De repente eu olhava, meus colegas estavam cortando volta, passando longe, eu dizia: ai meu Deus, estou conversando com o defunto de novo. Eu já misturava tudo, eu não sabia se eu estava do lado de cá ou se eu estava do lado de lá. Um dia, Dona Marlene Almada começou, dando aula de francês, começou a dizer para nós: eu vou escrever algumas frases no quadro, ninguém me pergunte nada, simplesmente copiem. Lembrem que naquela época não tinha internet, não tinha redes sociais, nem telefone celular. Quem quisesse estudar teria que consultar a Barça ou os livros da biblioteca. Papai não tinha dinheiro para comprar a Barça, comprou para nós o Tesouro da Juventude, 18 volumes de capa azul grossa. Eu li aquilo de frente para trás e de trás para frente, uma parte eu entendia, a outra parte eu não entendia nada. Muito bem,
O livro chegou no ano seguinte dessa experiência. E ela começou a escrever no quadro. Escreveu a primeira frase, copiem. Escreveu a segunda frase, escreveu a terceira frase e parou. Isso os meninos me contaram depois, os colegas. Por quê? Porque eu olhei o quadro como todos e comecei a escrever à los enfants de la patrie, les jours de gloire, entrez em transe. E comecei a cantarolar. Apoiei a cabeça na mão e continuei escrevendo. E comecei a cantarolar. À los enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Dona Marlene parou de escrever e olhou para trás. E a turma toda já de cabelo regalado apontado. É ele. Era o esquisito da sala. E ela aproximou-se suavemente, já estava quase na hora do recreio, colocou a mão em mim devagarzinho e perguntou: meu filho, o que está acontecendo? Eu levantei o rosto, as lágrimas estavam descendo. Ela mandou a turma sair, pode ir para o recreio mais rápido, e despachou o pessoal. E ficamos, ela e eu na sala. Quando ela olhou o caderno, já estava na quinta, sexta linha. Ela tinha escrito apenas 3 ou 4 linhas, eu já estava bem adiante dela. Como é que você escreveu isso? Eu falei para ela: não sei. Que música que é essa que você está cantando? Eu disse: não sei. A senhora começou a escrever no quadro e uma zoada começou na minha cabeça e eu comecei a cantar e a mão foi escrevendo. Ela disse: você sabe o que você está cantando? Eu disse a ela: não, senhora. Você está cantando o hino nacional da França. A partir daí, comecei a ser cercado por uma série de espíritos querendo partir para uma agressão comigo, companheiros de outras reencarnações que diziam que eu não podia ficar na doutrina espírita, que eu tinha que voltar para o catolicismo e ameaçando partir para a agressão, que inclusive aconteceu. Eu corri no meu mentor encarnado. Quem que era? Fernando Valentim de Andrade. Alguém pode estar perguntando: quem é Fernando Valentim de Andrade? Fernando Sapateiro, a sobrinha dele está ali. Tem mais alguém da família aí? Não, né? Muito bem. E nós começamos a conversar e disse: vou levar você para um outro amigo. E me levou para a fazenda Paraupeba. E ali fui adotado mediunicamente por Mateus Fraga, por Antônio Vieira, que era o mentor dele, e as coisas começaram a evoluir. E com eles eu ouvi uma frase muito importante. Lembre-se, você é uma herança de Jesus, que é o título que nós trouxemos para a noite de hoje. Mas lembre-se que não é apenas você, cada criatura com quem você convive. E me disse Mateus: vamos nas cartas de Paulo. Mediunidade não é invenção de Allan Kardec. Mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita. Paulo já dizia que numa comunidade, numa igreja, a palavra igreja significa congregação de pessoas, uma assembleia. Uns têm dom de falar, outros têm dom de ouvir, outros têm dom de escrever, outros têm dom de interpretar. A mediunidade não pertence à doutrina espírita. Maomé era médium, era um pastor analfabeto, e a partir de determinado momento da sua vida, ele começa a ver e ouvir 2 espíritos mensageiros do mais alto, e começa a falar de coisas que encantam o povo. A multidão cresce em torno dele. E ele, que não sabia escrever, falava, e os escribas anotavam as suas falas. E esses escritos geraram o livro sagrado da religião muçulmana mais tarde, que é o Alcorão. Vamos ver a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, os chamados mormons. O criador da igreja larga tudo e vai para a floresta.
e começa a meditar. E eis que lhe aparece Moisés. E aparecem outros mensageiros, e ele diz que chega a conversar com Jesus. E recebe uma série de orientações. E hoje nós temos em Salt Lake, nos Estados Unidos, a Roma do movimento Mormon. É o coral mais afinado da terra. Tanto o coral jovem, como o coral misto de adultos. Entrem nas redes sociais e coloquem Coral Mormon. Aumente o volume. Se possível, jogue nas caixas de som, cantando aleluia, cantando obras extraordinárias, desde músicas populares a louvores diversos. Da mesma forma, vamos ver que nas tribos indígenas, equivocadamente chamadas de índios, mas são tribos indígenas, na África, os orixás falam pela boca dos homens e mulheres, e alorixás, babalorixás, erroneamente chamados de pais e mães de santo, na realidade são zeladores do ambiente onde se praticam as experiências do candomblé e das demais tradições afro-brasileiras. Ali está a mediunidade presente. Vamos para o budismo tibetano. Quem assistiu o Pequeno Buda vai se lembrar que o lama vai atrás, o venerável sacerdote budista vai atrás da reencarnação do lama trovão, que havia sido professor dele, e ele encontra na sua procura 3 crianças que têm todos os sinais de serem a reencarnação do seu antigo mestre. Uma menina indiana, um menino paquistanês e um menino americano. Levam os 3 para um mosteiro na divisa do Tibete com o Nepal, num país pequeno chamado Butã. E ali, dentro do templo, naquela dúvida e na incerteza de qual dos 3 que é a reencarnação, um dos monges entra em transe e recebe a orientação, segundo a tradição budista, de que os 3 eram reencarnação do lama trovão. Nós espíritas sabemos que isso não é possível, mas dentro da interpretação budista, através daquela mediunidade, o oráculo fala. Vamos ver que na velha Grécia, incomodados pelo sucesso da chamada escola, metodologia da maiêutica pitagórica, Sócrates fala e ensina da maiêutica socrática. Sócrates fala e a mocidade começa a acompanhar Sócrates. Os demais sábios vão até o templo de Apolo, onde as pitonisas recebiam o deus Apolo e davam orientações. E quando retornam a Atenas, na entrada da cidade, num pomar, Sócrates está falando, explicando, mostrando. E os homens de sabedoria aproximam e dizem: Sócrates, sabe de onde nós viemos? Não, respondeu ele. Fomos consultar o deus Apolo. E ele disse: interessante. E nós perguntamos ao deus Apolo quem é o homem mais inteligente da Grécia. E ele respondeu: Sócrates. Tu sabias disso? Ele disse: não e sim. Realmente eu sou o homem mais sábio da Grécia. Eles logo pensaram: que empáfia, porque na realidade eu sou o único que ensino, mas sei que nada sei. A mediunidade está presente nos nossos indígenas no Brasil, através dos pajés, a pagelância. Quem se lembra do Roots, um descendente europeu, que no Espírito Santo começou a pesquisar os beija-flores,
E ali começa a partir e a estudar os vários tipos, a catalogar os beija-flores, e vai para a floresta amazônica. E lá ele vê numa determinada região sapos, pequenos, mas de cores extravagantes, e precipitadamente leva a mão em um destes sapos, e era um ser altamente venenoso. Os índios daquela região, com muito cuidado, pegavam este sapo, essa espécie de sapo, e passavam a ponta das suas flechas para poder atirar em animais de grande porte, nas antas, nas onças, para defenderem ou se alimentarem. E ele colocou a mão e a partir daí absorveu o veneno que entrou na corrente sanguínea. E depois de tentar todos os tratamentos possíveis no Brasil e na Europa, foi indicado a procurar os pajés. E à época, um canal de televisão foi autorizado a filmar de longe. E no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2 pajés, o pajé Raoni e o outro, fizeram uma pagelância. E a televisão, eles focaram com as lentes de longe e começaram a ver que os pajés, fumando determinadas ervas, passavam a mão no corpo do cientista. Ia saindo dele uma fumaça escura que eles jogavam no chão e foram retirando. E terminada a pagelância, o repórter foi autorizado a aproximar. O cientista dormia um sono suave e perguntaram para os 2 pajés: ele vai se salvar? Não. O veneno já penetrou muito profundamente. Mas conseguimos para ele, pela desintoxicação, pelo detox, um prolongamento de vida. Aquilo que na doutrina espírita chamamos de, esqueci a palavra, moratória. Muito bem. Então, meus irmãos, é o mesmo Paulo de Tarso que vai dizer que onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar, nuvens de testemunhas nos cercam. E certa vez eu falava disso, dizendo que fora da doutrina espírita há o comentário: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Na doutrina espírita não. Mudamos o eixo disso, porque você pode ser uma pessoa do bem e andar com uma turma da pesada, mas manter a sua postura de pessoa do bem, os seus valores e a sua ética. E em sentido inverso, você pode ser uma pessoa da pesada e andar no meio de pessoas boas, mas continuar sendo uma pessoa perigosa. Na doutrina espírita nós aprendemos, ensinamos e compartilhamos: diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Porque o pensamento é a força que nos faz herdeiros de Jesus. Eu vim para que tenhais paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque a minha paz vem de dentro. Joana de Ângeles, na lição do livro Vida Feliz, se não me engano, de número 123 ou 128, vai dizer: há um sol brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as tuas nuvens de perturbação e de dúvida. Precisamos incorporar a nossa condição de herdeiros de Deus. No outro livro, Joana de Ângeles vai dizer, pela mão do médium Divaldo Pereira Franco: você é herdeiro de Deus, o universo te pertence. Alguém vai dizer: mas então tem alguma coisa errada, eu ainda não recebi a minha parte da herança. Para você receber a sua parte da herança, tem que o pai morrer. Jesus não morreu. Jesus continua vivo, porque em João capítulo 8, capítulo 10, versículo 10, está registrado: eu vim para que tenhais vida
e vida em abundância. Preste atenção que a palavra vida está repetida 2 vezes, e em ambas as vezes, no singular. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Alguém pode dizer assim: menina, eu tenho uma mediunidade de vidência que eu vejo outros momentos da sua existência, e eu estou vendo que na outra vida você viveu na Espanha. Dá para entender o que está sendo dito, mas está havendo uma cacofonia espírita. Como falar prima minha, boca dela, latinha, pode falar, a pessoa entende, mas dentro da língua portuguesa desafinou. Por quê? Não é numa outra vida, você não teve outra vida, eu não tive outra vida, nós tivemos outras vivências, outras reencarnações. Vó Lourdes morreu, Vó Lourdes não morreu. Morreu o corpo que a avó Lourdes utilizava. O Sérgio morreu, foi da minha sala no primeiro ano. Aí o Valdomiro mais a Lila mudaram para Brasília, levando o time todo. O Pacini morreu, o Enderson morreu, vocês estão sabendo? Esposo da Alcione Andrias, desencarnou antes de ontem. Morreu, não morreu. Não existe morte. A doutrina espírita nos torna herdeiros de Deus, herdeiros da vida. Ela é minha inimiga, meu desafeto, e eu quero distância dela e a mato. Ou então eu viro e digo o seguinte: não vou nem sujar as minhas mãos com uma pessoa tão ignóbil. Contrato o Luciano para matar ela. Pronto. Ou então eu digo: tu não presta, mas eu não vou sujar minhas mãos com você. Mas Deus é testemunha. Deus há de fazer justiça por mim. Agora eu coloco o chicote na mão de Deus para Deus ir lá bater nela em meu nome. Ainda estamos parados no Deus de Israel de 3.000 anos. E estamos em pleno século 20. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Apresentam a Jesus na porta do templo de Jerusalém uma mulher, arrastada e julgada num canto da parede. E dizem para o mestre: esta mulher foi flagrada em adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Era uma armadilha, porque qualquer tese que Jesus apresentasse seriam apedrejadas, a mulher e ele. Por quê? Ele vivia falando do perdão. Os sacerdotes estavam provocando ele. Por quê? Porque ele dizia que era para perdoar-se. Perdoar, perdoar, perdoar. Então, Jesus olha aquela turba, e porque conhecia o sentimento de cada um deles, diz: dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Abra um parênteses. Em aramaico, a palavra pecado significa qualquer comportamento inconveniente. Fecha o parênteses. Abaixa e começa a escrever no chão. Quem sabe ele escreveu a primeira trova da música A Paz. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. E narram os evangelistas que os homens começaram a abrir as mãos e as pedras a caírem. Primeiro saíram os mais velhos. Por quê? Porque tinham maior número de pecados, comportamentos inconvenientes. Depois saíram os de meia idade. E finalmente os mais jovens. Daí a pouco o silêncio toma conta. A mulher ergue a cabeça, abre os cabelos empapados de suor e pergunta: mestre, que será de mim?
E ele pergunta para ela: onde estão aqueles que te acusavam? Ela diz: foram-se. Ele diz: eu também. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Ergue-te, levanta, mulher. E diz ela: vai e não voltes a pecar. O tempo passa, o tempo voa, e nós estamos brincando de doutrina espírita. Quem se recorda das semanas espíritas de 10, 20, 30, 40, 50 anos passados? A sala transbordava de pessoas. Enfrentávamos aquelas noites frias de julho para irmos até a Fundação Espírita, lá na rua de cima, e ouvíamos e bebíamos a água limpa, a água que eu tenho para oferecer. Aquele que dela beber nunca mais terá sede. Então, meus queridos irmãos, vem a fraudemia e os movimentos religiosos que já estavam frágeis, inclusive o espírita, acomodou-se com as reuniões online, com os grupos de estudos online. E eu que viajo a região, o Brasil e o mundo, observo o número de pessoas que ainda continuam online e quando desencarnarem, permanecerão online. Porque o ambiente fortalece-nos. Eu entrei e recebi pelos olhares quantas vibrações positivas. Falei com a Aloísio: vamos mais cedo, eu quero sentir a energia da cabana por dentro, já que por fora havia passado mais cedo aqui. Estamos juntos. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Quebrar uma caneta, uma vara é fácil, mas quebrar um feixe de vara é o desafio. Precisamos nos fortalecer no trabalho em equipe. Se você é frequentador da cabana, do Davi, do Anita Borella, do Sebastião Diogo, do Grupo da Fraternidade Irmão Carlos, ou de qualquer outra instituição em cidades vizinhas ou até em estados vizinhos, retorne o mais rápido possível. Neste ambiente nós respiramos um ar diferente do mundo lá fora. Espíritos amigos chegaram mais cedo, magnetizadores, impregnando estas paredes, estas cadeiras. Cada molécula do ar que respiramos, com fluidos trazidos da farmacopeia divina, dos laboratórios da natureza. Luciano falou da música recebida por Peixotinho, para que houvessem fenômenos, para que aconteçam fenômenos de efeitos físicos em mediunidade com Jesus. O ambiente tem que ser preparado de maneira adequada. O ambiente dessa casa, mesmo numa noite festiva qual a de hoje, é preparado por esses espíritos arquitetos do além. Leiam o livro de Sueli Caldas Schubert, Dimensões do Centro Espírita no Mundo Espiritual. Vamos ler as obras de Hermínio Miranda, vamos ler os livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, toda quinta-feira às 20 horas, online. Você tem encontro comigo, com o Fernando Emílio, com a Mirinha e com a Verônica. Nos encontros já fizemos 5 obras de Manuel Filomeno de Miranda. Estamos fazendo de trás para frente. Encarnados e desencarnados vêm nos apresentar isso, que somente os médiuns videntes conseguem ver, ouvir. Mas que não precisamos da mediunidade, porque sabemos que a nuvem de espíritos superiores estão presentes entre nós, revigorando as nossas células, reorganizando o nosso sistema glandular, a nossa percepção, limpando as nossas antenas psíquicas. O Centro Espírita, diz Anita Borella nas reuniões mediúnicas da FEAC, a veneranda benfeitora, ministra da Colônia Regeneração, que o Centro Espírita é um celeiro de bênçãos. Diz o nosso Mateus Fraga nas reuniões mediúnicas
que o Centro Espírita é o nosso porto seguro. Irmã Clarissa, que forma com os dois um trio que dirigem a nossa Fundação Espírita Allan Kardec, diz que o Centro Espírita é uma colmeia de luz. Vamos beber este néctar, estas energias, vamos nos alimentar de Jesus. Estamos com saudades de Jesus. Quem leia o livro Obras Póstumas, segunda parte, verá que na mesa de Kardec reuniram os papéis e colocaram neste livro, e havia ali uma mensagem passada por mediunidade sonambúlica para a senhorita P e para a senhorita T. E ali eles, os espíritos, colocam que um dos sinais de que o planeta Terra estaria passando pela transformação de provas e expiações para a regeneração seria o aumento assustador da loucura e do suicídio. Eu não sei se os senhores têm acompanhado ou não, mas a loucura graça na drogadição, na sexolatria, na pedofilia, na pornografia, na imoralidade, na politicagem. Raros são os países onde está sendo vivido política, qual no nosso? Politicagem. Coisas que aqueles que sejam de esquerda, de direita, de meio, do leste, de cima ou de baixo, estamos insatisfeitos com os rumos que meia dúzia de pessoas estão levando o nosso Brasil para o buraco. A loucura aumenta na depressão, na crise do pânico, na ansiedade, nessa insatisfação de queremos estar em outro lugar. Quando diz Sheila, pela mão do Cândido Francisco Xavier, que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, no momento certo para a sua educação e para a sua transformação. Então, meus queridos amigos, precisamos de lembrar que as nossas raízes estão na instituição espírita. Se muçulmanos fôssemos, estaríamos 3 vezes por dia, salam aleque, orando em direção a Meca. Se protestantes fôssemos, estaríamos com a nossa Bíblia de braço no braço, lendo os versículos na interpretação de Lutero, de Calvino e dos outros que vieram depois. Se budista fôssemos, estaríamos lendo e estudando as suras do príncipe Siddhartha Gautama. Mas se você que se diz espírito espírita, precisamos de fortalecer as nossas raízes. E o coral cantou: seja como uma raiz, firme um ideal, siga seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar. Tire a pedra de você e veja o sol nascer. A palestra da noite não está sendo proferida pela minha boca, foi proferida pelos irmãos e irmãs cantando, porque Chico dizia que ele tinha os amigos do arco-íris. Certa vez Chico Xavier entrou num momento muito delicado da sua vida, as pedradas aumentavam. Ele havia psicografado o livro Nosso Lar, 1940, 1942, e espíritas do Brasil inteiro com quem ele mantinha uma correspondência muito assídua, começaram a criticar ele. Chico, você está ficando perturbado, onde é que já se viu uma cidade no mundo espiritual? Cadê a lei da gravidade que não puxa? Onde é que está isso? E começaram a atacar o Chico pelas coisas que André Luiz escreveu no livro Nosso Lar. E as pedradas começaram, e as pedradas começaram, e as pedradas começaram, e ele foi ficando acuado, não tinha com quem conversar, não havia um outro médium de igual para igual, não havia, era ele e Emmanuel. E um dia ele estava nos fundos da casa, choroso, e Emmanuel aproximou, e perguntou para ele: meu filho, o que se passa? E ele pensou, se ele é o mentor e não sabe, o que eu vou falar? Ele disse, pois é, irmão, o senhor está vendo a quantidade de pedradas, a coisa está ficando feia, o senhor pode me ajudar? Ele disse, não posso,
Eu tenho compromisso agora com Lívia em outra dimensão. Passar bem. E foi embora. Ele disse, Jesus de Nazaré. Daí a pouco chegou Sheila Espírito. Passou pelas rosas e foi chegando perto dele e falou, Chico, que lágrimas são essas? Ele disse, pois é, minha irmã. As pedradas estão aumentando. As críticas. E começou a lamuriar. A senhora pode me ajudar? Ele disse, não posso, que eu tenho compromisso com Emmanuel. E saiu. E deixou o Chico no vácuo. Ele falou, e agora? De repente chega Bezerra de Menezes. Aproxima, passa pelo jardim, pelas rosas do Chico. Aproxima e fala, Chico, o que está acontecendo? Diz, pois é, doutor Bezerra. Olha a minha situação. Eu não estou aguentando mais, ninguém me apoia, só pedradas e críticas vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. O que é que eu faço? Ele diz, meu filho, não sei, dá licença porque eu tenho compromisso. Doutor Bezerra, espera aí, o senhor psicografa pela minha mão milhares de receitas, me dá um remédio para essa mula que está na sua frente. Doutor Bezerra disse para ele assim, meu filho, eu não sou veterinário não, mas eu vou ver o que eu posso fazer, que eu tenho compromisso com Emmanuel. E foi. E o Chico ouviu quando ele disse, se o corpo precisa de pão, o espírito muito mais de oração. Chico era missionário. E você, minha irmã? Eu sou uma alma penada. Vai penar no raio que os parta de cabeça para baixo do 1º ao 5º invertido. Você é mensageiro. Você é herdeiro de Jesus. Você tem uma missão na terra. Ainda ontem eu e o Paulo estávamos tocando na Corporação Musical Santa Cecília. O tempo passou, o Paulo casou, eu casei. A esposa do Paulo está ali, ele teve merecimento. Eu não tive, e Dona Cátia bateu asas e voou. E eu me tornei pai e mãe. O tempo passou e o Paulo e a esposa se tornaram avô e avó. E meu filho disse que não quer ter filhos. E minha filha casou com a medicina, com o alívio da dor. Especializou-se em medicina da dor. E eu virei paiô. E com 57 anos chegou Alice. Para encantar a minha vida. E para mandar em todo mundo da família. Então, meus irmãos, seja como pai, como mãe, como filho, como irmão, como avô, como tio, seja como seja. Se você estiver vivendo um momento de convivência conjugal, faça disso a sua escada de dignidade. Se você estiver vivendo um momento de solidão afetiva, faça disso mais um degrau da sua escada de evolução. Nada do que nos acontece por acaso. Como assim, Falcone? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Falcone, a cruz está muito pesada. Persevera, que a cruz fica leve. Mesmo que a cada passo pareça mais pesada. Capítulo 5 das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Por isso vamos agradecer mais. Francesco Bernardoni, nascido na Úmbria, Francisco de Assis, dizia para os seus fratres. Para os frater em italiano, em latim, significa irmão. Para os seus irmãos da ordem franciscana que ele criou. Em verdade, temos muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. Mas reclamamos muito mais do que agradecemos. Vamos agradecer pela honra de estarmos na 62ª Semana Espírita de Astolfo Dutra. Quantos passaram e já estão no além?
Certa vez, eu fui convidado por uma pessoa para ir para o outro lado do planeta Terra. Uma companheira da nossa casa sentava ao meu lado na reunião mediúnica, o marido ela era piloto de uma companhia brasileira e passa como comandante para Emirates. E eles vão para Dubai. Depois de algum tempo, o culto do evangelho no lar na casa dela, uma vizinha veio, outra veio, outra veio, outra veio, ela estava com 50, 60 pessoas na sala da casa dela. Ela volta ao Brasil e pergunta a Mateus Fraga, que é o mentor que orienta a nossa casa, como fazer. Ele diz: minha filha, você já fundou um centro espírita, deu as diretrizes, ela foi e disse: tá, eu vou, mas o senhor me ajuda? Ajudo, mas eu não quero só de longe, eu quero de perto. Daqui a 6 meses eu posso levar o médium? Ele disse: se ele quiser, pode, se ele não tiver medo de avião. E 6 meses depois eu fui. 3 horas até o Rio de Janeiro e chegar no aeroporto, enfrentar o trânsito. Mais 3, 4 horas para poder fazer o check-in num voo internacional naquela época. Mais 2 horas na sala VIP para esperar o avião taxiar e posicionar. Mais 1 hora para esperar esvaziar 400 passageiros que vinham da Argentina e limpar o avião e aí a gente entrar. Moral da história: 28 horas de viagem até chegar em Dubai, passar pela imigração e chegar perto da Ana Elisa e do Pedro. Fomos para a casa deles. No dia seguinte, já começamos as tarefas na hora do almoço. E na hora do almoço eu fui apresentado aos companheiros da comunidade espírita, daquele pequeno núcleo em Dubai. Enquanto a Ana Elisa fazia a prece de abertura e uma companheira no violão dedilhava uma música, eu vi chegar um grupo de espíritos do Brasil, entre eles vários da FEAC e de outras instituições amigas. Mateus estava do meu lado e eu perguntei para Mateus: o pessoal está chegando. E eles chegaram agora ou chegaram ontem, como eu cheguei? Disse: não, meu filho, acabaram de chegar. Digo: sei. E quanto tempo eles demoraram do Brasil até aqui? Vieram volitando, meu filho. Mas como é a primeira vez que a maioria deles viajam para estes lados nos últimos séculos, foram parando na África, aqui, ali, acolá, e o mentor que dirige o grupo foi orientando. E quanto tempo demoraram? 20 minutos. Eu falei 20, eu demorei 28 horas para chegar aqui. Me faz um favor, me leva de volta em 20 minutos. Ele disse: tranquilamente, desencarna que eu te levo. Eu deixo, creio em Deus Pai, deixa do tamanho que está, porque eu posso, dobra a hora se for preciso. Complica o tráfego aéreo. Então, meus queridos, agora eu vou fazer com vocês um teste para ver quem realmente é herdeiro de Jesus. Quem tiver coragem, põe as 2 mãos na frente. Só os corajosos. Agora põe a mão nos ombros. Só os corajosos. E faz isso que está aqui. Faz isso que está aqui. Faz. Esse corpo lindo, cheiroso e gostoso que você está abraçando está a caminho do cemitério. Quando eu estava passando em frente o grupo escolar Francisco de Barros, olhei e falei com a Aloísa: Aloísa, é o nosso grupo escolar. Foi ontem mesmo. Eu olhei, quando eu virei, na minha frente uma mulher, alta, esguia, uma foice numa mão, um livro na outra, com uma lanterna, e me disse: você é o Armandinho Falcone, não é? Eu disse: sou, sim senhor. O Aloísio já deu um passo para trás, já começou a caminhar para trás. E ela disse: pois é, meu filho, você está indo para a cabana espírita Abel Gomes? Sim, senhora. Ela abriu o livro e disse: fala para aquele povo que está lá, que o nome de todos eles está no meu livro, e eu estou a caminho. E eu, querendo dar um assim de educado, perguntei: qual o nome da senhora?
Ela disse: sou sua irmã, a desencarnação. Então, meus queridos, hoje não é mais um dia na nossa vida. Hoje é menos um dia. Os gêmeos do cavaquinho estão lá atrás. Cada corda que eles tangem, daquelas 4 cordas do cavaquinho, não é mais uma corda que eles tangem, é menos uma. Cada respiração que você dá é menos uma. Valorize o seu corpo, valorize o templo, valorize o tempo, valorize a vida. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Jesus não vai te buscar na sua casa. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Quem encontrar com Jesus, põe o pé no caminho. Quem encontrar com Jesus, seja mensageiro da verdade. Quem encontrar com Jesus, viva. Mantenha a sua televisão desligada o maior tempo possível. Se tiver uma criança perto, desliga o celular, desliga o tablet. Converse. Não adianta eu falar que eu tenho 50 mil seguidores na rede X, eu tenho 20 mil seguidores na rede Y e não converso com o cônjuge dentro de casa. A internet, a televisão acabou com o diálogo, ninguém visita mais ninguém. Não temos tempo para nada, porque temos que responder. Para de assistir TikTok, esse povo rebolando para lá e para cá, e você querendo imitar aquele passinho que desgraçado ninguém consegue fazer. Para de ver pornografia, para de ver assunto de política, cuide da sua política, faça gestão da sua vida com dignidade. Herdeiros da vida, nada do que eu estou falando é para colocar carapuça em A, B ou C. Mateus Fraga me ensina que tudo que eu falo é para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Eu estou falando para mim. Armando Falcone Filho, cria vergonha na cara, toma juízo. Você conhece Kardec? E Kardec diz que só merece ser chamado de espírita aquele que hoje é melhor do que foi ontem, e que amanhã se torne melhor do que está sendo hoje. Esta é a sua missão, esta é a minha missão. Faça a diferença onde você estiver. Pare de sonhar com as curvas de fulano, com a beleza de ciclano, com a voz de Beltrano. Valorize o seu corpo, a sua vida. Valorize cada gota de água, cada grão de arroz. Sorria mais, cumprimente as pessoas. Eu cumprimento até poste, gente. Mas ninguém responde, problema deles. Eu passo e digo: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Se eu ganhasse R$1 por cada bom dia, boa tarde, boa noite que eu falo, que bênção seria. Vamos ser mais irmãos, vamos ser mais amigos. Perdoe 70 vezes 7 cada ofensa. Leia o Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador. Outrora, como vos falava às tribos de Israel, eis que retorno, trazendo-vos a minha paz. Não são 72 anos de semana espírita, porque houve anos em que por esse ou por aquele problema não foi possível a semana espírita acontecer. Foram talvez, quem sabe, cerca de 80 anos para fundar essa casa, para colocar a causa espírita dentro de Astolfo Dutra. Quantos homens e mulheres deram a sua vida, da sua vida? Neste momento em que me honram com a oportunidade de falar, trago o abraço do companheiro Ricardo Baesso, que, impossibilitado de comparecer este ano, comentei: vou fazer no seu lugar a abertura da reunião. Leve o meu abraço aos companheiros. Trago para vocês um abraço dessa espiritualidade amiga. Se encarnados somos menos de 100 pessoas, desencarnados são centenas, milhares de espíritos que aproveitam o ambiente como os irmãos do arco-íris para espalhar a verdade, para espalhar as bênçãos da luz. Mas, Falcone, eu tenho tantos erros. E em Mi menor, o cantor disse: sonhando eu vi chegar de mim, se aproximar,
um anjo que me fez com ele viajar. Rompemos o espaço, subimos para bem alto e lá distante a Terra eu pude ver. O planeta está mudando. Ou você pega o trem do progresso, da transformação moral, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que passa para vencer a si mesmo. Participem no maior número de reuniões, as demais serão na fundação. Na fundação, leve um amigo, convide um companheiro, valorizem a presença dos amigos da cidade e de outras cidades que vêm de fora, mas valorize acima de tudo a doutrina e seja você herança de Jesus, onde quer que a vida te levar. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. A todos, muita paz. Desse ano, Semana Espírita, a gente vai falar todo, porque hoje é o primeiro dia, e durante a semana a gente vai falando do próximo dia. Então amanhã, dia 9, será na Fundação, o presidente é o Luciano Diogo, o orador é Humberto Vec, de Cataguases, com o tema Não se turbe o vosso coração. Amanhã também, na parte da tarde, teremos o seminário lá no Centro Espírita Davi Paz dos Santos, das 14 às 16 horas, com o expositor Paulo Berberic, de Juiz de Fora, com o tema Evangelho e a Paz. Na segunda-feira, também na Fundação, hein? Na segunda-feira, né? Também na Fundação, com a presidência do Centro Espírita Davi Paz dos Santos, com o orador Guaraci de Lima Silveira, com o tema Serenidade, a Mãe da Paz. Na quarta-feira, na terça-feira, eu vou falar o lugar, gente, porque os próximos serão na Fundação, tá? Com a presidência do Centro Espírita Anita Borel de Oliveira, a oradora será Maria Luísa Benevenuto, Maria Lúcia Benevenuto Ferreira de Ubá, com o tema Embanha a tua espada. Na quarta-feira, com a presidência do Centro Espírita Sebastião Martins Diogo, Leir Sartos Torres, de Juiz de Fora. Gente, eu estou sem óculos, gente. A Beth me manda ver e eu estou sem óculos. Com o orador Leir Sartos Torres, o tema A Minha Paz vos deixo. Na quinta-feira, do Centro Espírita Irmão Carlos, o orador Célio Alain Kardec de Oliveira, de BH, com o tema Fraternidade é o caminho para a paz. Na sexta-feira, o centro será o Centro Espírita Cabana Espírita Abel Gomes, a presidência, o orador Delano Carlos Carneiro, de Leopoldina, Edificação Espiritual, será o tema. No sábado, o último dia, nós teremos, além do seminário, que será à tarde, aqui na cabana, das 14 às 16 horas, com o tema Chamados para a Paz, e com a expositora Gisele Marques, de Cataguases. Olha, gente, não estou lendo não, gente. Estou ruim da leitura. Você é bastante anjo da guarda que está ajudando. Tá vendo? Obrigada, viu, gente? A noite será lá na Fundação, com a presidência do senhor Valdemiro Correia de Faria. O orador será o Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, com o tema A Construção da Paz Interior. E aí nós terminamos, a Semana Espírita, mas nós teremos no dia 11
a 15, né? O reabastecimento de 9 às 11. Todos os dias, né? Beth? De 9 às 11, os dias da semana. De terça a quinta, com o senhor Leir, né? E o tema será A Minha Paz Vos Deixo, tá? Será uma semana bem gratificante, onde poderemos reabastecer mesmo o nosso espírito com muita luz e muita paz. Então, vamos nos preparar para finalizar, né? Eu faço a prece. Só um pouquinho. Tem algumas pessoas aí mandando telegramas para nós aí, perguntando o que é Colônia Regeneração. Colônia Regeneração é para a zona da mata do estado de Minas Gerais, o que é a Colônia Nosso Lar para o Rio de Janeiro e adjacências, certo? Então, André Luiz descreve a Colônia Nosso Lar. Quem quiser saber mais, leia o livro Cidade no Além, de Egorina Cunha. Na última parte do livro, tem um mapa que abre com 6 departamentos, tudo explicado. Abel Gomes desencarnou em 1937. 34. Em 1938, ele assumiu o comando, é o governador da Colônia Regeneração. E aqui da região que nós conhecemos, tem vários espíritos que são ministros da Colônia Regeneração, principalmente no Ministério do Auxílio. A Anita Borella trabalha no setor da reencarnação, Aires de Oliveira, Irtes Terezinha de Andrade, o Dr. João de Freitas, o Ali Alfeld e... está faltando uma. Vários outros espíritos amigos. Então, quem quiser maiores informações sobre isso, é só ler o livro da Egorina para entender como que funciona a Colônia Regeneração.